Devocional Raízes de Esperança, número 70. A conversão de Saulo, por Reginaldo Crescêncio. Texto base, Atos capítulo 9, versículos 3 a 6. Enquanto viajava, ao aproximar-se de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. A história da conversão de Saulo é uma das mais impactantes e transformadoras registradas nas Escrituras. Saulo, que mais tarde seria mais conhecido por apóstolo Paulo, era um perseguidor feroz dos cristãos. Ele acreditava estar servindo a Deus ao perseguir a igreja, aprisionando e até consentindo com a morte daqueles que seguiam a Cristo. No entanto, Deus, em sua soberania, tinha um plano maior para Saulo, e tudo mudaria em um instante durante sua jornada para Damasco. O encontro de Saulo com Jesus na estrada de Damasco nos ensina várias lições preciosas sobre o poder transformador da graça de Deus. Primeiramente, vemos que não importa quão longe uma pessoa tenha ido em oposição a Deus, ele sempre pode alcançá-la. Saulo era um inimigo declarado de Cristo e de seu povo, mas isso não foi obstáculo para a intervenção divina. A luz brilhante que envolveu Saulo simboliza a revelação de Cristo, a luz do mundo que dissipa as trevas da incredulidade e da dureza de coração. Assim como Saulo, muitos de nós, em algum momento da vida, resistimos ao chamado de Deus. Talvez não tenhamos perseguido a igreja diretamente, mas por nossas escolhas, atitudes e pecados, nos distanciamos de Deus. Porém, a misericórdia dele é maior do que nossos erros. Jesus, em vez de condenar Paulo, o chamou pelo nome e o confrontou com amor, revelando que, ao perseguir os cristãos, ele estava, na verdade, perseguindo o próprio Senhor. Isso nos mostra que Jesus se identifica profundamente com seu povo. Aqueles que pertencem a Cristo são tão preciosos para Ele que qualquer mal feito a eles é, de certa forma, feito ao próprio Senhor. A pergunta de Saulo, quem és tu, Senhor? Revela o ponto crucial de toda a conversão. O reconhecimento de quem Jesus realmente é. Até aquele momento, Saulo tinha uma visão distorcida de Cristo. Ele via Jesus como um impostor e seus seguidores como enganadores. Mas, ao ser confrontado pela verdade, Saulo se rendeu à revelação do Senhor ressuscitado. A conversão genuína sempre envolve esse reconhecimento de quem Jesus é. Não apenas um mestre ou profeta, mas o Filho de Deus, o Salvador que nos chama pelo nome. Outro aspecto importante da conversão de Saulo é o fato de que, após esse encontro, ele ficou cego por 3 dias. Isso simboliza a cegueira espiritual que ele havia experimentado durante toda a sua vida até aquele momento. Somente pela intervenção de Jesus, ele foi capaz de enxergar a verdade. Assim como Saulo, antes de conhecermos a Cristo, estamos espiritualmente cegos. Não podemos ver a verdade do Evangelho por nós mesmos. Precisamos que o Espírito Santo abra nossos olhos e nos mostre o caminho da salvação. Após ser curado de sua cegueira física e espiritual, Saulo foi batizado e começou uma nova vida em Cristo. Aquele que antes era um perseguidor da igreja, tornou-se um de seus maiores defensores. Esse é o poder transformador do Evangelho. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Quando Ele nos chama, Ele nos transforma completamente.
mudando nossos corações, nossos propósitos e nossa direção. A conversão de Saulo nos ensina que Deus pode usar até mesmo os momentos mais difíceis de nossas vidas para nos trazer para mais perto dele. Saulo estava a caminho de Damasco com a intenção de fazer o mal, mas Deus transformou aquele caminho em uma jornada de salvação. Da mesma forma, as circunstâncias que parecem ser os maiores obstáculos em nossa vida podem ser usadas por Deus para nos levar a um encontro profundo com Ele. Se você está enfrentando um momento de crise ou dúvida em sua fé, lembre-se de Saulo. Lembre-se de que Jesus é capaz de intervir em qualquer situação, de mudar qualquer coração e de trazer uma nova vida a qualquer um que o busque. Ele nos chama pelo nome e nos oferece uma nova história, assim como fez com Saulo, que de perseguidor se tornou apóstolo, missionário e autor de grande parte do Novo Testamento. Minha oração é que cada um de nós, assim como Saulo, tenha um encontro transformador com Jesus, que nos leve a uma vida de serviço e dedicação ao seu reino, que possamos ser usados por Deus para o avanço do Evangelho, confiando que Ele pode nos transformar e nos capacitar a cumprir seus propósitos. Que a graça do Senhor esteja com você, hoje e sempre. Amém.